Um homem construiu um império que o mundo admirava. Mas quando a última grão de areia escorreu de suas mãos, ele descobriu algo que mudaria tudo para sempre. Esta é a história de um homem que possuía tudo que o dinheiro podia comprar, mas perdeu a única coisa que realmente importava. Nos próximos minutos, você descobrirá o momento em que sua vida perfeita começou a desmoronar, a revelação chocante que ele fez quando perdeu tudo e a lição que pode transformar nossa perspectiva sobre sucesso e felicidade. Uma verdade universal que todos precisamos conhecer antes que seja tarde demais. Roberto era o tipo de homem que fazia os outros suspirarem de inveja. Aos 45 anos, havia construído um império empresarial que começou com uma pequena loja e se transformou em uma rede nacional. Sua mansão no condomínio mais exclusivo da cidade tinha 15 cômodos, uma piscina olímpica e um jardim que parecia saído de revista. A garagem abrigava 3 carros importados, cada um valendo mais que uma casa comum. Quando chegava aos eventos sociais, as pessoas se voltavam para cumprimentá-lo. Jornalistas pediam entrevistas, jovens empreendedores imploravam por 5 minutos de seu tempo, esperando absorver algum segredo de seu sucesso. Roberto sorria, apertava mãos, distribuía cartões de visita e sentia-se no topo do mundo. Seus dias começavam às 5 da manhã, com exercícios no home office, seguidos de um café da manhã apressado enquanto checava e-mails. Reuniões se sucediam uma após a outra, almoços de negócios, mais reuniões, ligações urgentes no trânsito, jantares com investidores. Quando finalmente chegava em casa, a família já dormia, mas havia algo estranho acontecendo. Mesmo no auge de suas conquistas, Roberto sentia um vazio crescendo dentro do peito. Era como se uma pedra fria estivesse se formando ali, bem no centro de seu ser. Ele tentava ignorar, preenchendo os dias com mais trabalho, mais metas, mais ambições. Afinal, homens de sucesso não tinham tempo para questionamentos existenciais. Mas havia algo que nem todo seu ouro conseguia comprar. Algo que ele nem sabia que estava perdendo. As primeiras rachaduras apareceram de forma sutil. Roberto começou a ter dificuldades para dormir. Ficava até altas horas olhando pela janela de seu escritório no último andar do prédio corporativo, observando as luzes da cidade que nunca dormia. As pessoas lá embaixo pareciam formigas correndo de um lado para outro, exatamente como ele. Em casa, sua esposa reclamava cada vez mais de sua ausência. Os filhos pararam de contar novidades da escola porque papai sempre estava ocupado. Os poucos amigos que restaram só apareciam quando precisavam de favores ou empréstimos. Roberto percebia os olhares interesseiros, os sorrisos falsos, as conversas que giravam sempre em torno de dinheiro e oportunidades. Um dia, enquanto esperava o elevador no térreo de um shopping, encontrou seu João, o porteiro de um dos primeiros prédios onde havia alugado uma sala comercial 20 anos antes. O homem simples, de uniforme impecável e sorriso genuíno, cumprimentou-o calorosamente. Que bom encontrar. Você, Roberto, como vão as coisas? Roberto começou o discurso automático sobre expansões, lucros e novos projetos. Mas seu João o interrompeu gentilmente. Isso é muito bom, meu filho. Mas me diga uma coisa, você está feliz? A pergunta caiu como um raio. Roberto balbuciou algo sobre estar ótimo, mas os olhos bondosos de seu João pareciam enxergar direto em sua alma. Naquela noite, pela primeira vez em anos, Roberto se perguntou: para que serve tudo isso? E foi exatamente quando ele tinha mais poder que descobriu como era frágil. A crise veio como um furacão. Uma mudança nas leis tributárias, combinada com a quebra de um grande parceiro e uma recessão inesperada, derrubou 70% de seu império em apenas 6 meses. Roberto viu-se obrigado a vender a mansão, 2 dos 3 carros e fechar metade das lojas.
Os amigos desapareceram como névoa ao sol. Os telefonemas pararam de ser retornados. Os convites para eventos cessaram. Até mesmo alguns familiares começaram a tratá-lo com frieza, como se o fracasso fosse contagioso. Roberto descobriu, da forma mais dolorosa possível, que havia confundido admiradores com amigos, interesse com afeto. Em uma tarde de sábado, sem reuniões pela primeira vez em décadas, Roberto dirigiu até uma praia deserta a 2 horas da cidade. Tirou os sapatos italianos e caminhou pela areia fofa, sentindo algo que havia esquecido existir. Silêncio. Silêncio externo e, pela primeira vez em anos, uma pequena paz interna. Sentou-se na areia morna e, quase sem pensar, começou a construir um castelo com as mãos. Torre por torre, muralha por muralha, como fazia quando criança nas raras férias em família. Passou horas naquela construção, perdido em memórias de um tempo em que ser feliz era simples assim. Quando o castelo ficou pronto, Roberto sentiu uma estranha satisfação. Era bonito, imponente, cheio de detalhes. Mas então a maré começou a subir. Onda após onda, lambeu a base de sua obra. Primeiro, levou os detalhes menores, depois as muralhas. Por fim, até as torres mais altas desabaram, deixando apenas areia lisa. Roberto observou tudo em silêncio. E foi ali, naquele momento, que a revelação o atingiu com força devastadora. Sua vida inteira havia sido aquele castelo de areia. Bonita, imponente, admirada por todos, mas construída sobre fundações que a primeira tempestade podia levar. Ele havia passado décadas erguendo torres de reconhecimento social, muralhas de bens materiais, pontes de relacionamentos superficiais, tudo sobre a areia movediça do ego e da aprovação externa. Quando as ondas da crise vieram, levaram tudo, porque não havia nada sólido sustentando sua construção. Naquele momento, com os pés descalços na areia e o coração despido de ilusões, ele finalmente encontrou o que procurava há décadas. Não era mais riqueza, era paz. Nos meses que se seguiram, Roberto reconstruiu sua vida sobre fundações diferentes. Recuperou parte dos negócios, mas desta vez com um propósito claro: gerar empregos dignos e servir verdadeiramente aos clientes. Começou a chegar em casa a tempo de jantar com a família. Redescobriu o prazer de conversas longas com a esposa, de ajudar os filhos com a lição de casa, de rir de piadas bobas. Fez novos amigos, verdadeiros desta vez. Pessoas que o procuravam pela companhia, não pelos contatos. Voltou a frequentar a igrejinha do bairro onde cresceu, reencontrando uma espiritualidade que havia abandonado na corrida pelo sucesso. Roberto descobriu que a verdadeira riqueza estava nos relacionamentos autênticos, nos momentos de presença genuína, na paz que sentia quando deitava a cabeça no travesseiro, sabendo que havia vivido o dia com propósito. Aprendeu que sucesso não se media pelo que se acumula, mas pelo que se constrói dentro de si e na vida dos outros. Hoje, 5 anos depois, daquele dia na praia, Roberto tem menos dinheiro que no auge do império, mas mais alegria que jamais imaginara possível. Ele finalmente entendeu que havia passado a vida construindo um trono de areia, quando poderia ter edificado um lar sobre a rocha. Esta parábola nos convida a uma reflexão profunda. Quantos de nós estamos construindo castelos de areia? Quantos estamos correndo atrás de conquistas que podem ser levadas pela primeira tempestade? Em que temos baseado nossa felicidade? Em coisas que podem ser perdidas ou em valores que ninguém pode nos roubar? A paz interior, o amor genuíno, os relacionamentos verdadeiros, o propósito de vida, a conexão com o sagrado. Estes são os únicos tesouros que permanecem quando as ondas vêm. São as fundações sólidas sobre as quais podemos construir uma vida que tenha significado, não apenas sucesso.
Nunca é tarde para parar, olhar para a nossa construção e perguntar: isso que estou edificando vai resistir às tempestades? Ou é hora de recomeçar sobre bases mais sólidas? A verdadeira sabedoria está em fazer essa escolha antes que as ondas venham, não depois. Se esta história tocou seu coração, se inscreva no canal Parábolas com Propósito. Deixe seu like para que possamos levar esta mensagem para mais pessoas que precisam ouvir isso. Conte nos comentários qual é o seu verdadeiro tesouro e não esqueça de ativar o sininho, porque juntos podemos transformar vidas através dessas reflexões. Até a próxima parábola.